Bom, pessoal, na semana passada nós falamos sobre o início da educação física no Brasil, né? Essa semana eu vou continuar falando para vocês, né? Vou terminar a aula sobre a educação física no Brasil e depois vou continuar com um outro período da história, né? Que tem uma outra característica, né? Antes de começar, eu falei que eu ia conseguir postar a nota de vocês na semana passada. Eu tenho até sexta para postar, né? Não vai demorar até sexta, não. Na semana passada eu fiquei envolvido com a minha defesa da minha dissertação de mestrado e aí a cabeça funcionou só com isso, sabe? Mas agora que isso saiu da minha cabeça, então vou corrigir a prova de vocês o mais rápido possível. Eu ia até fazer a correção da prova aqui hoje na aula, mas eu optei por dar continuidade à aula e trazer o conteúdo, porque a gente precisa andar um pouquinho com esse conteúdo, ainda tem bastante coisa. Vocês acham que é relevante corrigir a prova junto com vocês aqui? Vocês acham que vai ser proveitoso? Se vocês acharem assim, não, é melhor corrigir, a gente tira a dúvida. Aí eu corrijo a prova aqui, eu jogo ela na tela e a gente vai corrigindo, eu vou explicando as questões, aí vocês podem entender um pouco melhor. Vocês acham que é bom corrigir, que vai ser proveitoso? Não? Sim? O que vocês preferem? Aí na primeira aula, então, ok, Zolê, que eu vou fazer assim. Então, na primeira aula, eu vou terminar a aula sobre higienismo, né? Que tá desde a semana passada. E depois, na segunda aula, eu faço a correção da prova, então. A gente vai tirar dúvidas, ver se tem algum problema na prova também, se tem alguma questão que vocês acreditam. Alguma questão que vocês acreditam que mereceria, às vezes, uma revisão, ok? É, vamos fazer assim, então. Vou compartilhar a tela com vocês com a apresentação de semana passada. Né? A gente conversou muito sobre o modelo de escola, tal, e a gente tinha parado aqui, ó, nessa imagem aqui, quando a gente estava falando que a aula de educação física, nas duas primeiras décadas, até 1920 alguma coisa, ela era uma aula de educação física dividida, né, para meninos e meninas. Então, eles tanto estudavam em salas separadas, quanto é, também faziam os exercícios de educação física separados. Na aula de semana passada, eu também falei com vocês que é, a aula de educação física, ela teve características assim fortemente influenciadas pelos médicos, né, que eram os detentores do conhecimento sobre a saúde. Até hoje é um pouco assim, o médico dificilmente entende de exercício físico, mas ele é a autoridade mais ouvida sobre exercício físico, né? O que o médico entende de exercício físico, ele dizia assim, ó, faz a caminhada 3 vezes por semana durante 30 minutos, né? A recomendação de exercício físico já não é essa faz tempo, mas é tudo que eles entendem sobre, mas eles são os mais ouvidos, né, sobre exercício e saúde, né, quando deveria ser o professor de educação física. Naquela época a gente entende, né, porque naquela época não tinha professor de educação física. Naquela época o saber tinha que ser buscado em outras classes mesmo. E o sujeito que instruía a turma era um instrutor militar, né? Porque os militares já praticavam ginástica, né? Tinham os métodos ginásticos como característica ali de método de treinamento, então levaram esses métodos de treinamento para a escola, né? Nós vamos ver algumas características deles, né? Também a gente viu que uma das primeiras reformas que aconteceram no estado de Minas Gerais, já em 1906, né? Foi quando a educação física começou, né? A ideia de levar os exercícios físicos, né, para dentro da escola, e que foi um debate, pessoal, que estava intimamente ligado à formação racial brasileira, né? Nós discutimos sobre os preconceitos existentes em relação à formação étnica brasileira, né? Da questão do mestiço, do negro, do índio, enfim, né? Havia uma forte desvalorização das características físicas do brasileiro, né? Que estão descritas nesse slide aqui, por exemplo, né? Enfim, e aí, em função dessas características, né, se queria, através do exercício físico, principalmente mudar as características do povo brasileiro.
Bom, o que diz a legislação da época, né? Tinha as leis lá que determinavam, né, como é que a educação física tinha que funcionar. Então, nos documentos que é possível resgatar da época, o que esses documentos trazem, né? Que as aulas de ginástica, né, terão por fim robustecer o organismo, né? Quer dizer, tornar o organismo mais forte, devendo os mestres adestrar os alunos nos exercícios que constituem a educação física, né? Curioso desse termo, né? Adestrar. Hoje, a palavra adestrar, ela é utilizada com outro significado, né? Se eu for falar lá na minha aula de educação física hoje na escola que eu vou adestrar os meus alunos, o conselho tutelar vai bater lá, né? Vou passar por algum processo disciplinar lá que vai dizer, olha, você está tratando seus alunos como animais, por acaso? Né? Mas os documentos da época, né, eles usavam a palavra adestrar, né, como remetendo à ideia do ensino-aprendizagem treinamento, vamos dizer assim. Em 1916, esse aqui é uma lei, né, de 1911. Em 1916, o decreto 1058, né, ele é denominado Regulamento do Serviço de Inspeção Médica Escolar do Distrito Federal. Então, olha que os médicos faziam algum tipo de inspeção, de avaliação para averiguar como é que estava, né, o nível de saúde desses alunos. Confere ao médico competência de dirigir a educação física aos alunos, proporcionada às necessidades e capacidades de cada idade e sexo. Então, aqui a gente vê um pouco daquela divisão, né, entre turmas, porque sempre se hoje ainda há preconceito contra a mulher, contra a menina, se hoje nós ainda testemunhamos algumas divisões sexistas, né, sobre o que o menino pode fazer, o que a menina pode fazer. Imagine em 1916, né? Em 1916, nossa sociedade, né, 104 anos atrás, 105 anos atrás, ela era uma sociedade bem mais primitiva, vamos dizer assim, no que diz respeito à equidade entre os gêneros, né? É, e aí, em função disso, né, se criou, então, essa ideia das turmas separadas, né, por sexo. Como é que era a estrutura da aula, né? Como é que funcionava uma aula de educação física naquela época? Eram reservados 25 minutos diários, né, inclusive aos sábados, né, parece que na época as escolas funcionavam sábado também. É, e aí esses 25 minutos, né, de segunda a sábado, dão então 150 minutos por semana. Então, reservados aos exercícios físicos, né? Sempre das 11h50 ao meio-dia e 15. A escola naquela época também tinha um horário de funcionamento diferente, não tinha esse horário manhã, tarde e noite. O Brasil, ele passa por esse processo de manhã, tarde e noite, principalmente pela carência do serviço público em ter um número de escolas suficiente para garantir uma sala mais vazia, um horário de aula mais confortável para todo mundo, né? Então, o que a gente tem nas escolas brasileiras é um amontoado de gente. Mas em outros países é muito frequente a gente ver uma escola funcionar, por exemplo, de 9 às 17, né? Então, os alunos passam um grande período do dia na escola e eles só saem da escola quando os pais também estão saindo do serviço, né? Mas aí são países onde o serviço público ele é muito bem estruturado, né? Falando aí dos países escandinavos, como Noruega, Suécia, né? E por aí vai. Então, o Brasil coloca aula de manhã, de tarde, de noite, por uma necessidade, né? Porque não tem estrutura física nem pessoal boa e em número satisfatório para atender, por exemplo, fazer com que as escolas funcionassem num horário só, né? Isso é irreal no Brasil, por enquanto, né? O horário de funcionamento dos grupos escolares era naquele momento, né, das 10 às 14 horas. Então, a escola funcionava ali durante essas 4 horas e a educação física ficava bem no meio do processo ali, né? Deveriam ser realizados, portanto, 6 lições semanais que totalizariam 150 minutos, sem alterações para os 4 anos do ensino fundamental. Desculpa. A sua posição, olha bem o lugar que estava a cadeira de exercícios físicos, ó, ela estava intercalada às demais cadeiras, ou seja, o aluno fazia 2 aulas, tinha aula de educação física e depois fazia mais 2 aulas, né? Ao longo de toda a semana, é reveladora da pretensão, né, de que os exercícios físicos assumissem
um caráter higiênico para combater a fadiga intelectual das crianças e o tédio das práticas escolares, né? Vigentes. Então, você tem ali 4 aulas, né? Você bota 2 antes, 2 depois, no meio você coloca a educação física. Hoje a gente teria até um outro nome, né, do que esse higiênico, que é o caráter compensatório. Então, para o aluno ficar 4 aulas direto sentado seria muito fadigante, né? Muito cansativo. E aí, colocando a educação física no meio ali, poderia compensar toda essa fadiga que esses alunos sentiam. Até hoje, pessoal, a gente ainda combate esse tipo de pensamento na educação física. Muitas escolas, muitos professores, não de educação física, mas professores de outras matérias, eles acreditam que a aula de educação física é importante para relaxar os alunos. Então, isso é bem problemático. A estrutura da aula para os meninos, né? Como que ela funcionava? Então, os programas eram diferentes de meninos para meninas, né? Para os meninos, a prática central eram as variações de marchas militares, né? Então, aquelas evoluções militares, né, de corridas, saltitamentos, né, marchas propriamente ditas, né, o direito a volver, esquerda a volver, em frente, que deveriam ser executadas observando-se estritamente as regras militares. No entanto, pessoal, vou deixar uma ressalva aqui, depois eu devo pedir um outro trabalho para vocês, de que existiam também outros métodos ginásticos. Então, no Brasil, não houve um só método ginástico, né? Tivemos aí o método francês, o método sueco, o método alemão, e cada um desses métodos, eles tinham características diferentes. Um era mais pedagógico, o outro era mais militar, né? Mas o que mais se desenvolveu no Brasil e ficou por um período maior foi esse método que tinha características mais militares, né? E depois a gente vai estudar eles detalhadamente, tá? Aí eu vou gravar a aula, assim, separadamente sobre cada um deles. E a estrutura da aula para as meninas, né? Como é que ela tinha que ser? Prescrevia-se o brincar em liberdade, né? Que seria, a gente até brincou lá na aula de jogos, né? Sobre a ideia do brincar livre e do brincar direcionado, né? Em liberdade no pátio e realizar exercícios de extensão e flexão de músculos, executados metodicamente à sombra. Apesar de aqui na imagem estar uma aula um pouco de, aparentemente uma aula de dança, aparentemente uma aula de balé, se fazia muito esses exercícios. O que é o exercício de flexão e extensão? Você fazia agachamento, flexão e extensão de braço, não aquela flexão de apoio, mas simplesmente o ato de contrair e estender a musculatura corporal. E os exercícios eram executados metodicamente à sombra. Por que vocês acreditam que os exercícios eram executados à sombra mesmo? Alguém lembra aí das dicas da aula passada? Para ela não ficar com a pele mais escura, morena. Exatamente. Então, o bronzeado, que hoje é muito valorizado, na época não era, porque essa pele bronzeada faria com que os alunos se parecessem com as características naturais do povo brasileiro e que eram desvalorizadas, né? Que é essa pele escurecida. Então, preconceito racial no Brasil e teoria racial no Brasil é uma coisa que se faz presente até hoje, tá? Então, não é uma coisa a se desprezar, não. A estrutura da aula, né? Aqui em outra citação, para eles, exercícios viris, né? Exercícios que exigiam força, explosão muscular, marchas militares. Para elas, a delicadeza de exercícios de extensão e flexão. Para ambos, uma educação racional de seus corpos, mas que deveria respeitar as diferenças entre eles. Como é que era o lugar da educação física, né? As 6 lições semanais indicavam que ela ocupou uma posição de destaque, né, na grade de distribuição de tempo para as cadeiras, né, sendo menor apenas que o de aritmética, né, igual ao destino à leitura e maior o que o de todas as demais cadeiras, isoladamente, né, se somadas isoladamente. Inclusive, o que se chamava na época de língua pátria e escrita. Então,
Deixa eu ver uma coisa aqui rapidinho. Então, pessoal, veja que a educação física, na época, ela tinha uma importância que a gente pode julgar até com uma importância maior do que ela tem hoje. Hoje nós temos 100 minutos semanais, né? Só que isso é muito menos do que as 6 aulas de português e 6 aulas de matemática que a escola tem. Isso é menos que as 3 aulas de geografia, ciências e história, né? Isso só é maior do que o ensino religioso e artes, né, que tem uma aula só por semana. A educação física tem duas. Alguns estados, como Santa Catarina, tem 3 aulas semanais ainda, tá? Tem 3 aulas de 50 minutos. Né? Então, é um pouco mais valorizado que para cá. Quando eu digo valorizado, é sobre um aspecto especificamente, valorizado do ponto de vista de tempo de aula. Tá? Existem outros parâmetros aí que a gente poderia avaliar se a aula é valorizada ou não. Né? Então, o aritmética aqui está relacionado à matemática, tá? Com as operações matemáticas, e a língua pátria e escrita aqui a gente poderia denominar como a língua portuguesa de hoje. A educação física estava no mesmo patamar daquela época. Né? É importante registrar que a legislação que reforma o ensino em Minas Gerais autoriza a inclusão dessa cadeira nas práticas dos grupos escolares de maneira central, não secundária. Então, a educação física entrou na escola para participar de maneira bastante centralizada da formação dos alunos. Então, não era uma coisa para se somar só às práticas escolares, era uma prática que entrou para desempenhar um papel muito importante na educação dos jovens da época. Bom, aqui eu vou encerrar a aula, então, sobre higiene, e como eu terminei muito cedo, eu já vou iniciar, então, a aula sobre eugenia, né? Vocês têm alguma dúvida sobre a higiene? Vocês conseguiram compreender o contexto global dessa aula, a ideia dos problemas sanitários? Então, aí tem que te ensinar esse povo a se cuidar e do papel que o exercício físico desempenhou nesse período e do porquê que a educação física foi incluída na escola. Tem um panorama geralzão aí a respeito? Claro, depois vai vir revisão, vai vir outros vídeos de aula, vai vir material auxiliar, vai vir um monte de coisa ainda. Então, vamos para a aula de eugenia. Aproveitar que eu estou acelerado para fazer a matéria render. Então, vamos lá, pessoal. Nessa aula de higiene, a gente viu, então, o contexto de inclusão da educação física no Brasil, que era um contexto de condições sanitárias muito precárias, né, e de que o Brasil, com uma grande ambição, né, de se tornar um país desenvolvido, tanto culturalmente quanto economicamente, e que tinha aí problemas sanitários gravíssimos, né? Então isso acabou coincidindo também com a criação com a expansão, né, da instituição escolar, né, para educar as grandes massas de pobres, né, que havia no Brasil. E a educação física acabou fazendo parte desse projeto aí no sentido de higienizar os corpos, né? Higienizar e moralizar os corpos. Eu até comparei essa crise sanitária que teve nas 2 décadas do século passado com a crise sanitária que nós vivemos hoje. Né? Hoje nós vivemos uma crise sanitária, as pessoas não querem se cuidar. Né? Os conhecimentos científicos dizem que é importante usar máscara, usar álcool em gel, não se aglomerar, e as pessoas fazem por escolha, voluntariamente, não usam máscara, se aglomeram. Toda semana a gente tem notícia aí da Polícia Militar em vários estados brasileiros, fechando festas com 50 pessoas, com 100 pessoas, com 200 pessoas. Já tive notícias aí até mesmo de festas sendo fechadas com 500 pessoas, a maioria sem máscara, e festas de vários níveis, né? Aqui o curioso, então, entre as diferenças desse período da história para o período que nós vivemos hoje, é que nas 2 primeiras décadas do século XX, o problema sanitário estava localizado principalmente naquela parcela da população que não era instruída, né? E o problema que nós identificamos hoje, nessas 2 primeiras décadas, ele não tem a ver com instrução,
mas tem a ver, muitas vezes, com é, a crença num movimento ideológico que coloca a verdade em suspensão, né? Que coloca tudo sob suspeita, né? Que a máscara vai prejudicar a saúde. Então, as pessoas param de usar máscara por acreditar, né, nas chamadas fake news, né? As pessoas não querem tomar a segunda dose da vacina porque acham que a vacina vai prejudicar e que não precisa disso, ou não querem nem ir para a primeira dose, né? As pessoas se aglomeram, fazem festas porque acreditam que o vírus é uma invenção, né? E com isso os números de mortos vão crescendo, né? Na última pesquisa que saiu, nós temos aí que 35% das mortes no Brasil, né, no ano são devido à Covid-19, né? E é uma doença que ela não discrimina classe social, não. Ela pega pobre, ela pega rico, né? A gente vê o ator da Globo, do Multishow, não é bem da Globo, né? Mas a Multishow é da Globo. O Paulo Gustavo, dinheiro não falta para se cuidar. Tem um tratamento aí que pode custar 30 mil por dia. E o sujeito está numa fase muito crítica de saúde dele, né? Hoje saiu uma atualização aí que a condição é muito séria, né? Porque deu uma embolia pulmonar. Então, imagina aqueles que não têm os recursos disponíveis ao ponto, né? Eu vi uma matéria hoje que foi de chorar, que a mulher levou a mãe com Covid para o hospital, né? Que estava com falta de ar, e por falta de oxigênio ela estava fazendo a respiração boca a boca na mãe contaminada pela Covid. Então, imagine o desespero de uma pessoa dessa tentando buscar o atendimento público e chegar no hospital e falar assim, olha, nós não temos vaga. Então, é uma coisa bastante triste, né? Uma barbárie, né? O que a gente está vivendo. Além disso, né? As características da educação física e higienista, a questão de ser separado, menino para as meninas, né? Aulas dos meninos com exercícios mais viris, envolvendo as marchas militares, enquanto as meninas faziam exercícios de extensão e flexão dos músculos, né, e principalmente na sombra, né? E as representações de educação física, né, com o contexto histórico, né, estabelecer essa relação. Bom, uma coisa muito importante que eu gostaria que vocês identificassem aqui é essa associação da educação física com o conceito de saúde. Mas o conceito de saúde nessa época, né, nas duas primeiras décadas do século passado, ele tinha uma ideia, né? Quando a gente vai pensar, mas como é que a saúde era pensada naquela época? A saúde tinha um ponto de vista principalmente sanitário, né? O que tem a ver essa ideia do sanitário? É a higiene, né? Então, as principais doenças da época eram doenças que você combatia com limpeza, com saneamento básico, com água tratada e com vacina, né? Então, essas eram as doenças. Quando a gente pensa na dengue também, por exemplo, a dengue sempre atormenta a gente um pouco, né? Acho que na contexto que a gente está agora, a gente está até com saudade da dengue, né? Porque contra a dengue a gente conseguia fazer algumas coisas, mas contra a Covid fica um pouco mais difícil, porque é invisível, né? A gente não vê onde é que está o foco. Mas, então, houve então essa primeira relação da educação física com a ideia de saúde, né? E saúde ligada a uma concepção de higiene, né? E também em relação à primeira forma que a educação física escolheu para exercitar esses corpos, que foi a ginástica, né? Outro ponto a se lembrar também é sobre as primeiras instituições que influenciaram a educação física. Então, nós temos uma instituição médica, né, o médico que ia lá e dizia como é que tinha que fazer. E o militar, que ia lá e executava a aula, né? Que era o instrutor de ginástica. Bom, nessa aula de hoje, nós vamos então conhecer um pouco mais sobre um outro período da educação física que sucedeu esse período higienista, né? Que o período que nós identificamos como eugenista, né? Então, conhecer o contexto sócio-histórico da educação física eugenista, né? O que estava acontecendo na época, compreender as características das políticas de eugenia, é um negócio que vai enojar muito vocês, mas a gente precisa estudar, as características da educação física eugenista,
contextualizar as representações de educação física com o contexto sócio-histórico da época e o de agora, né? Então, vamos lá. Que maldita eugenia é essa? Vocês sabem o que é eugenia, pessoal? Já ouviram falar? Muito provavelmente vocês já ouviram falar de outras formas, né? Talvez não por essa palavra, mas aí, à medida que a gente for estudando aqui, vocês vão montando aí os fragmentos de conhecimento que estão perdidos aí dentro. Bom, a contextualização. Esse período que a gente vai estudar é um período que ele vai mais ou menos, tá? É mais ou menos, pessoal, não é que nem aquelas datas começou no dia tal e terminou no dia tal, é mais ou menos. Entre 1920 e 1940. Então, são as 2 décadas que vieram depois da educação física e higienista, né? O contexto de saúde afetado pelas condições sanitárias, ele ainda é problemático, né? Uma ampla aceitação da teoria da evolução, do Charles Darwin, e o aparecimento das teorias eugenistas, né? Ou seja, o darwinismo social. Então, deixa eu fazer um apanhadão geral aqui. Vamos pensar, então, nas 2 primeiras décadas do século XX, 1910, 1920, até 1920, nós tínhamos um problema sanitário no Brasil muito grande, né? Eu já falei para vocês na aula passada que houve um êxodo rural muito grande, né, com o fim da escravidão. Essas pessoas se mudaram, então, para a cidade buscando melhores condições de vida, e quando chegaram na cidade, tinham péssimas condições de habitação, péssimas condições de higiene, não havia atendimento de saúde que desse conta de todo mundo, e o que nós tivemos, então, foi uma epidemia de várias doenças, até mesmo a peste negra, que assolou a Europa na Idade Média, estava aqui assolando o Brasil em pleno século XX, né? Plena Idade Contemporânea. Dito isso, né, isso também acabou casando com uma visão muito pessimista que se tinha sobre o povo brasileiro, que o povo brasileiro é um povo preguiçoso, que não gostava de trabalhar, um povo que estava condenado fisicamente porque não tinha a herança genética do branco europeu, né, que era o ser valorizado. O que nós tínhamos aqui era um povo que tinha uma herança genética péssima, que era o povo que tinha uma herança genética de matriz africana, uma herança genética de matriz indígena, e que acabava cruzando, então, com a genética do europeu conquistador, né, que veio para cá. Mas aí, então, o único que era valorizado nessa época era o povo europeu, né? Então, é o branco europeu, né? Qualquer outro, né? Se ele tinha um pouquinho mais de melanina na pele, se ele tinha um pouquinho mais de características indígenas ou africanas, esse sujeito já era considerado menos apto, né? Um sujeito menos capaz que os outros. Então, esse tipo de visão acabou levando, então, os intelectuais da época a querer pensar outras formas, né, de intervir nesse povo brasileiro para dar a ele outras características. Inicialmente, acreditava-se que a higiene, né, que aquelas aulas de educação física semanais lá iam dar para o povo brasileiro as características que ele precisava, né, para ajudar o país a se desenvolver. Mas, posteriormente, começaram a identificar que esse povo não tinha salvação, né? Então, ele estava condenado pela raça. O termo utilizado à época era esse. Então, por que investir em um povo que estava condenado pela raça? Então, em função disso, se começou a desenvolver as chamadas políticas de eugenia, né? Eugenia tem uma forte relação com uma discussão racial, né? O termo raça, pessoal, é um termo inadequado, né? Vocês já devem ter testemunhado em vários momentos quando as pessoas falam, olha, raça é a raça humana, não existe raça negra ou raça branca, de fato. Mas quem que inventou o termo raça? Né? O termo raça foi é, desenvolvido pelos europeus, né, imperialistas que queriam conquistar outros territórios,
para dizer que o povo daqueles outros territórios não tinha o mesmo patamar evolutivo que o europeu. Era uma raça inferior, né? Então, o termo raça só foi criado para diferenciar o europeu superior do africano inferior, do americano inferior, do é, hindu, né, que é da Índia, inferior, e até mesmo dos orientais, dos aborígenes na Oceania, enfim, são vários povos que sofreram com isso. Da mesma forma, pessoal, que o termo índio, né, o termo índio é um termo utilizado para se referir a povos americanos. Né? Americanos que eu digo é América do Sul, Central e América do Norte. Os índios, propriamente dito, eles não se chamam de índios, ou não se chamavam de índios. Mas o europeu, quando ele chegou aqui, ele passou a chamar esses povos de índios para diferenciá-los, para discriminá-los. A ideia de discriminação é você tratar diferente, né? Então, da mesma forma, então, esse termo raça foi criado para se referir a outros povos que não europeu, né? Isso é muito curioso, porque os romanos, por exemplo, eles chamavam qualquer um que não fosse romano de bárbaro, né? Então, o termo bárbaro não era um termo pelo qual outros povos se chamavam, mas os romanos chamavam, por exemplo, as tribos europeias de tribos bárbaras, porque não eram romanos. Chamavam os povos que vinham do norte lá da Europa de bárbaros, né? Então isso é uma coisa que a Europa fez há muito tempo, né? E agora a Europa quer, agora somos civilizados, né? Mas não é bem assim. Bom, dito isso, então, essa ideia das raças, ela vem um pouco ali principalmente no século XVIII, ela coincide um pouco com a evolução do conhecimento científico e com a criação da teoria da evolução do Charles Darwin, né? Quando Charles Darwin vem dizer que o ser humano veio de um antepassado comum, né? E que esse antepassado comum talvez guardasse alguma proximidade, por exemplo, com os primatas, por exemplo, falando lá do Australopithecus, tudo mais. Quando o Charles Darwin propõe a teoria da evolução, então esses europeus que usam esse termo raça para se referir a povos não europeus, eles usam essa teoria, então, para dar sustentação para o que eles falam. Então, o povo índio americano era um povo de raça inferior, que não tinha evoluído quanto os europeus tinham evoluído. Né? Os negros africanos eram de uma raça inferior, né? Então, eles também não tinham evoluído tanto quanto os europeus, né? E os asiáticos, hindus, né? Os aborígenes também eram povos, né? Com um nível de evolução inferior. Então, os europeus podiam explorá-los, porque eles não eram humanos, eles eram considerados sub-humanos. Nesse sentido, pessoal, a teoria da evolução, o que ela prega? Ela prega que uma determinada espécie, que as espécies podem apresentar diferentes características, né? E a seleção natural, ela seleciona aquelas espécies que têm as melhores características. E as que têm as piores características vão ficando pelo caminho, né? Então, é aquela ideia da sobrevivência dos mais aptos, né? O Charles Darwin identificou isso principalmente quando ele analisava um passarinho que tinha na ilha de Galápagos lá, e ele percebia que, de acordo com o fruto que o passarinho ia comer, ele tinha um bico num formato diferente. Então, o que ele concluiu? Falou assim, aquele ali só conseguiu sobreviver porque ele tem um bico que dá conta de comer aquele negócio ali. E o outro só sobreviveu porque tem um bico que dá conta de comer aquele outro negócio. Então, isso vai casar com as teorias raciais, na medida em que vão dizer que o povo branco europeu é o povo mais apto, né? Que mais tem condição de sobreviver, que é o povo mais civilizado. E que os outros têm que ser eliminados pelo caminho, né? Só que a teoria da evolução prega que para uma espécie ser exterminada, isso pode demorar milhares de anos, até milhões de anos, né? E aí os governos, o poder público, começou
a fazer com que essa seleção natural funcionasse mais rapidamente. Aí que aparece aqui, galera, as teorias eugenistas ou darwinismo social. Reza a lenda, né, que tinha um primo do Darwin, que quando ele leu ali o que o Darwin tinha escrito no livro A Origem das Espécies, ele começou a olhar para a sociedade humana com o olhar daquilo que estava escrito lá no livro. Ele falou assim, mas peraí, então se com os animais acontece assim, então com o ser humano é a mesma coisa. O ser humano evoluiu, vai continuar evoluindo. Quais são as espécies humanas mais evoluídas? Ah, o branco europeu. Ah, mas então o negro africano é uma espécie menos evoluída, está numa condição anterior de evolução. Né? Isso explica por que eles são tão atrasados, né? Que eles vivem em tribos até hoje. Ah, o índio americano é atrasado, ele não evoluiu, né? Então ele não está no mesmo patamar do europeu. Então começou a se considerar que as condições de vida eram diretamente relacionadas a essa aptidão ou nível de evolução de uma espécie, né? E que a falha de caráter, a, a falta de aptidão para o trabalho eram características de um determinado tipo de ser humano. Vou ver se eu pego aqui um videozinho para a gente assistir. Eu já até deixei ele lá no YouTube. Eu sei que é muita informação, mas essa aula aqui ela é a mais densa mesmo, tá? Deixa eu pegar aqui. Eu preciso que vocês me deem um retorno se vocês vão estar ouvindo direitinho. Se vocês não estiverem ouvindo, eu vou copiar e colar o link no chat aqui para vocês acessarem, tá? O vídeo é curtinho, pessoal, tem só 6 minutos, tá? Mas essa mulher ela fala com tanta propriedade, acho que é Débora Schwartz o nome dela, que aí eu quis trazer ela aqui para a aula hoje, tá? Nada na história é exatamente uma coincidência. Muitas vezes, eventos que parecem mero descuido trazem muita história por detrás. Um bom exemplo para tratar dessa questão na história é a entrada das teorias raciais ou do darwinismo racial no Brasil. Vocês estão ouvindo? Dá um joinha aí se tiver. Tá ouvindo, Lohane? O que ela está falando? Beleza, eu vou aumentar. Sim, tá dando para ouvir. Beleza, obrigado. Essas eram teorias que ficaram conhecidas por considerar que as raças eram fenômenos finais, essenciais. Por isso mesmo, eles imaginavam a humanidade como uma espécie de uma pirâmide social. No topo estariam homens, não mulheres, brancos e europeus. E na base, os africanos e os indígenas. Essas eram também teorias que acreditavam que a humanidade não teria partido de um só berço, de uma só origem, como propunha Darwin. Eles acreditavam que as raças eram tão distintas que elas teriam surgido em vários lugares do mundo. Para teóricos como Gobineau, na França, Nina Rodrigues, no Brasil, pior do que as raças puras era a mistura, a mestiçagem. Segundo eles, a mestiçagem levava à degeneração. E essa degeneração poderia ser aprendida a partir de estigmas. O que eram os estigmas? Eram estigmas sociais e estigmas biológicos. Os estigmas sociais eram loucura, epilepsia, e os estigmas biológicos seriam testa alongada, nariz de rapina e cor amorenada. Vocês vejam que não há coincidência nessa relação do que seriam os tais dos estigmas. Essas eram, sobretudo, teorias da diferença, que se opunham, no contexto de finais do século XIX e começo do XX, às teorias do liberalismo, que pressupunham que a igualdade era geral e para todos. Para vocês entenderem o impacto dessas teorias, há um pensador italiano que produziu uma ciência chamada antropologia criminal, que pretendia, portanto, prender o criminoso a partir de estigmas antes mesmo que ele
quisesse ou concebesse o tal do crime. Esses modelos gerariam, igualmente, uma espécie de política social considerada eugenia. Eugenia, o termo quer dizer boa raça, e eram políticas que evitavam o casamento entre brancos e negros e, por outro lado, estimulavam os casamentos entre brancos. A eugenia criou, por outro lado, uma espécie de teoria, né? Uma teoria não muito científica, mas uma teoria do branqueamento. Essa teoria ficou tão famosa que, em 1911, João Batista Lacerda, que então atuava como diretor do Museu Nacional, é convidado como representante brasileiro para participar do Congresso Universal das Raças, que se realizou em Londres em 1911. João Batista Lacerda escreveu uma tese onde a ideia principal era que, em um século, 3 gerações, o Brasil seria branco. Para, de alguma maneira, confirmar a sua tese, ele incluiu uma pintura de um pintor de origem espanhola, mas que dava aula já na Academia de Belas Artes no Brasil, que se chama Brocosa, que tem uma tela cujo nome é A Redenção de Cã. Nessa tela, nós vemos do lado esquerdo uma avó, provavelmente muito negra, que ergue as mãos como se estivesse ocorrendo uma espécie de um milagre. No seu lado oposto, do lado direito, nós vemos a figura de um homem branco, provavelmente um português, por causa das suas roupas, do chinelão. O homem branco dá as costas para sua casa, enquanto que a avó negra dá as costas para uma palmeira, como se existisse uma batalha entre a civilização e a barbárie. Por outro lado, o homem branco pisa num chão pavimentado e a avó negra está descalça e pisa num chão de terra. Ao centro, o que é mais chocante, nós vemos uma mãe com os seus traços, de alguma maneira, mais branqueados. Essa mãe tem seu dedo indicador apontando para a frente, como se ela mirasse o futuro, e no seu colo há um bebê branco, de olhos azuis, de cabelos quase que lisos, que segura uma laranja ao invés da maçã de Eva, uma referência à ideia de que ele estaria nos trópicos. Vejam que essa tela resumia as máximas de João Batista Lacerda. Em 3 gerações, o Brasil seria branco. Se você acha que essa tese do branqueamento está perdida no século passado ou em séculos passados, eu queria que você desse uma olhada aqui na propaganda veiculada pelo MEC, agora em junho de 2019. Teoricamente, temos a propaganda de uma instituição privada que poderia oferecer bolsas de 50% a 100% baseadas no Enem. Nós vemos uma moça negra, muito bonita, sorridente. A verdade mora, porém, nos detalhes. Uma das mãos dela é negra, a outra mão é branca. A mão negra aponta diretamente para a mão branca. Na mão branca, o que nós temos? Nós temos um diploma que representa o quê? Simboliza o quê? Uma pessoa que conseguiu terminar o ensino superior. Ora, o que diz essa propaganda? Que a pessoa entra negra numa faculdade de ensino superior e sai branca. Muitas vezes, estereótipos e preconceitos atuam de maneira pretensamente invisível. Isto é, mostram, mas também não mostram a sua realidade. E aí, pessoal, quais as impressões sobre o vídeo? Peraí, volta lá porque esqueci de fechar. Eu tenho aqui a Inês. Quais as impressões de vocês sobre o vídeo? Pessoal? Alguém aí?
Ninguém? Nem o Antônio? Bom. O senhor me desculpa, não estava na aula, não. Tá vendo, né? E hoje tem bastante gente aqui. No vídeo, pessoal, alguns destaques, né? Essas teorias eugenistas, né, de cultivar a boa raça, como boa raça a gente vai entender a ideia do branco europeu, isso foi uma coisa que não foi difundida só no Brasil, não, tá? Isso foi difundido de maneira muito forte nos Estados Unidos, né? Inclusive com a criação de institutos de eugenia, né? E isso era discutido abertamente, isso era discutido assim como política pública, né, de governo. Então, as políticas de boa raça, quando ela fala assim, de impedir que um negro se casasse com um branco, mas não era só isso, não. Mulheres negras eram esterilizadas para que elas não gerassem descendentes, enquanto eles incentivavam as mulheres brancas a terem mais filhos, né? Porque assim, então, você ia criar esse branqueamento da população brasileira. Isso é uma coisa que está tão grudada na cultura brasileira que no ano passado ainda o vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, ele proferiu uma frase, né? Que o Brasil herdou a indolência do índio, né? E uma espécie de malandragem do negro, né? Então, são frases que são atribuídas a esse período, né? Uma frase que é considerada eugenista, né? O que aconteceu com a eugenia? Depois a gente vai ver como é que a educação física se relacionou com a eugenia, os troços completamente sem sentido, assim. Hoje a gente olha para trás e acha completamente sem sentido, né? Mas na época, grandes intelectuais brasileiros defendiam essas ideias e escreviam sobre isso. Um desses grandes autores, por exemplo, é o Monteiro Lobato, né? O primeiro livro que eu li na minha vida foi um livro do Monteiro Lobato, né? Que foi Caçadas de Pedrinho. Eu tinha 10 anos quando eu li. E tem uma parte específica do livro, né? E eu, quando eu li, eu não prestei atenção nisso, né? A gente não presta atenção porque, para enxergar determinadas coisas, a gente precisa ser alfabetizado nessas coisas, né? E aí, depois que você escuta, aí você começa a prestar mais atenção, aí você começa a reconhecer aquilo em vários pontos. É a mesma coisa quando você aprende uma palavra nova, parece que você nunca ouviu a palavra antes. Aí, depois que você ouve a primeira vez, você passa a reconhecer a palavra em vários lugares, né? Mais ou menos assim. Mas no livro Caçadas de Pedrinho, né, algumas onças vão atacar o sítio, né? Elas fazem lá um ataque coletivo ao sítio do Pica-Pau Amarelo. E aí eles vão fugir na mata, né? Quando eles vão fugir na mata, eles tentam subir numa árvore e as onças vão atrás, né? E aí, num determinado momento, o Pedrinho fala, né? Fala assim, as onças vão comer todo mundo, menos a tia Anastácia que tem carne preta, né? Só que a gente não reconhece isso, mas está lá, né? E tem um outro livro do Monteiro Lobato, que é O Presidente Negro, né? Que ele chama do O Choque das Raças, né? Em que ele faz uma projeção, né? No livro acontece uma história que é uma projeção de futuro, né? Sobre a sociedade americana, né? Dos Estados Unidos. E aí, nessa projeção que ele faz, né, três partidos disputam as eleições: o Partido Feminista, o Partido Feminino, o Partido Masculino e o Partido Negro. E aí o partido feminino sempre se juntava com o partido masculino, mas num determinado momento eles brigam. Só que eles tinham 50 milhões de votos cada um, e o Partido Negro tinha 54 milhões de votos. E aí o Partido Negro vai lá e elege o presidente negro. E aí eles começam, então, a apontar no livro uma série de problemas que a sociedade americana passa a ter em função de ter um presidente negro, né? E E aí o livro ele vai se passando assim, em nenhum momento o autor ele faz um juízo daquilo que ele tá escrevendo, né? O livro termina naturalmente como qualquer outro livro e todas aquelas ideias racistas que estão colocadas no livro ficam do mesmo jeito. O livro foi escrito em 1928, para se ter uma ideia. E o Monteiro Lobato até hoje é tido como um gênio da literatura brasileira, um gênio racista, né?
O próprio Getúlio Vargas também era defensor de uma série de estratégias eugenistas, né? Durante o período de governo do Getúlio Vargas, nós tivemos o chamado Holocausto Brasileiro, né? Pesquisem, eu estou colocando aqui no chat, galera, dá uma pesquisadinha assim rapidamente no YouTube ou qualquer lugar, digita isso que eu estou colocando aqui, o Holocausto Brasileiro. E aí na próxima aula a gente conversa sobre o que foi o Holocausto Brasileiro. Em que se tentou ali, né, eliminar ou pelo menos retirar da convivência em sociedade aqueles menos desejáveis, né? Enfim, aqui no Brasil a gente chegou a ter um Instituto de Eugenia, depois na continuação da aula a gente vai ver na próxima segunda-feira, e alguns institutos de eugenia americanos, eles chegaram ao ponto de financiar institutos de eugenia na Europa, inclusive na Alemanha, né? E aí isso vai culminar na Alemanha, né? Os alemães compram essa ideia de que uma raça é melhor que as outras, só que os alemães eles compram essa ideia e falam assim, tá bom, mas se o branco é a raça melhor, o branco alemão é melhor que todos os outros brancos, né? E o judeu é o pior que todo mundo, né? Tanto negro, judeu. E aí isso gera um problema muito grande, né? Porque é um extermínio coletivo de pessoas baseado nessa ideia de raça, né? Então, depois da Segunda Guerra Mundial, onde todo mundo viu onde é que podia parar essa maluquice de teoria racial, aí ninguém mais falou de eugenia abertamente. Mas o Churchill na Inglaterra defendia a eugenia, o Roosevelt nos Estados Unidos defendia, o Getúlio no Brasil defendia, né? Então era uma política considerada comum por todos eles e que depois botaram o rabo entre as pernas e fingiram que não era com eles, né? Fingiram demência, né? Então, não, ele não acreditou nisso e o Hitler foi condenado justamente por isso, né? Porque o Hitler fez uma coisa que ele não podia ter feito, né? O Hitler ameaçou outros brancos. Se ele tivesse ameaçado só outros grupos étnicos, não seria tanto problema, mas ele ameaçou brancos europeus, né? Seriam muito mais tolerantes com Hitler se ele tivesse ameaçado só os judeus, mas ele ameaçou os poloneses, ele ameaçou os franceses, ele ameaçou os ingleses, né? Isso era um problema, isso não podia. Enfim, eu vou colocar uma outra sugestão de documentário, só vou pegar o link aqui no YouTube para vocês, que ele vai dar uma série de outros detalhes, inclusive como que a Inglaterra desenvolveu estratégias puramente eugenistas na Índia, né? Como é que deixou milhões de pessoas morrerem de fome, enfim. Eles foram exterminados pelo... Já achei, vou só colar no chat aqui, aí vocês salvam. Então, aqui já está, né? O nome desse documentário é Racismo, Darwinismo Social e Eugenia. Uma coisa que vai enojar bastante, mas aí quando vocês olharem para a nossa sociedade hoje, talvez vocês compreendam por que algumas coisas acontecem também na nossa sociedade. Como a Lilian Schwartz falou naquele vídeo anterior, dá para dizer que a eugenia é uma coisa superada? Não, não dá para falar, né? A gente viu ali aquela propaganda, né? Estava ali no governo Temer ainda. Temer não, já estava no governo Bolsonaro, de que o sujeito entra branco na universidade e sai, entra negro e sai branco. Isso casa um pouco com o que o Silvio de Almeida falou no livro Racismo Estrutural, de que no Brasil há um forte preconceito racial, né? Mas ele é muito forte também em relação à classe social, né? Então, no Brasil, negro, rico, é tratado como branco, né? Então, a gente vê, por exemplo, os jogadores de futebol que são milionários, eles são tratados como brancos, né? Eles são respeitados, eles são convidados para as melhores festas, tudo mais.
né? E o branco pobre é tratado como negro, né? Ele não tem nenhum prestígio social, mas aí, às vezes, na escala social, o negro pobre ainda está pior que ele ainda, né? Enfim, vamos falar mais disso na aula de semana que vem. Anotem esses links, aí quando vocês tiverem tempo, dá uma olhadinha. O Holocausto brasileiro não precisa olhar muita coisa, mas é mais para se inteirar de como que as coisas aconteceram no Brasil. Já o racismo, o darwinismo social e a eugenia, 52 minutos de documentário, eu queria que vocês dessem assistissem tudo uma vez, pelo menos, né? Porque ali já vai dar a vocês, municiar vocês com algumas informações. E para complementar isso ainda, como mostra essa ideia de que a eugenia não está morta no nosso país, há uma procura muito grande na sociedade contemporânea sobre bancos de sêmen, né? Então, as mulheres que querem ter filhos, sem ter que casar e sem precisar de um parceiro físico, elas decidem recorrer aos bancos de sêmen, né? E a vantagem dos bancos de sêmen é que você pode escolher as características ali do genitor, né, do progenitor, né? E o que tem acontecido quando as brasileiras elas vão procurar então essas características, né? Não é qualquer brasileira, né, pessoal? São as brasileiras ricas, né, que têm dinheiro mesmo para fazer o negócio. Não digo nem rica, né, mas aquelas que estão bem estabelecidas no mercado de trabalho, que têm salários confortáveis, né? Aí, quando elas vão procurar o banco de sêmen, que isso tudo é muito caro, que características físicas elas buscam para seus filhos, né? Então, elas não querem os orientais e não querem os negros, nem amorenados, né? Como a Lilian falou no filme, né? Elas procuram, então, as características do branco europeu, olhos azuis, que tenham pelo menos 1,80 m de altura. Então, isso também é uma eugenia, né? Quando as pessoas, não, eu quero que meu descendente tenha as características mais valorizadas na sociedade, não quero que os meus descendentes tenham as características menos valorizadas na sociedade, né? Enfim, eu vou agora encerrar a